Bem, pessoal, vou falar para vocês 5 sintomas que antecedem você ter um infarto agudo de miocárdio. Isso às vezes acontece semana antes ou mês antes de você ter, né? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: o que acontece na hora que um paciente está tendo infarto agudo de miocárdio? Eu tenho mostrando esse modelo que dá para vocês entenderem melhor. É porque, de um modo geral, o vaso do coração ele se entope, ele tem uma obstrução. E normalmente, né, esse é um processo de uma vida inteira. Então, é um processo lento. Por isso que grande parte das pessoas não vai ter sintoma nenhum até esse vaso estar fechado, porque esse vaso vai se entupindo no decorrer do tempo e muitas vezes esses sintomas são mínimos ou sem muita relevância que o paciente vai deixando para lá. Mas eu vou alertar vocês aqui, né? Muita gente vai ter infarto agudo do miocárdio sem sintoma, mas vão ter pessoas que vão ter alguns sintomas que antecedem. Eu vou dizer os 5 mais importantes, né? O primeiro sintoma, que às vezes acontece semanas antes de você ter um infarto agudo do miocárdio, é a dor no peito. Muitas vezes a gente usa esse termo de angina, né? O que seria isso? Seria que o vaso do coração ele está obstruindo, mas ainda não tem obstrução completa. E às vezes ele dá uma pequena fechadinha e depois volta a circular, por vários fatores, né? E esses espasmos muitas vezes são acompanhados de dor. Então a dor no peito é algo muito comum de acontecer em pessoas que têm sintomas que antecedem o infarto agudo do miocárdio. Por isso que a gente não gosta e fala para todo paciente para não menosprezar a dor no peito. Às vezes a pessoa fala, depois que tem um infarto, né? Eu achava que era gases, eu achava que era um mau jeito, né? De um modo geral são dores intensas, dores que vão no peito, muitas vezes irradia para o braço, normalmente para o braço esquerdo, né? Pode ser mais no meio do peito, às vezes a pessoa confunde, né? Com a azia, com a gastrite, uma coisa, mas é uma dor em aperto, é a dor clássica, né? Óbvio que tem dores atípicas, né? O segundo sintoma mais importante, quando o vaso do coração está obstruindo antes de você ter um infarto, é o cansaço. Então, muitas vezes, esse coração, que o sangue já não está chegando direito, ainda não infartou, mas o sangue não está chegando direito, às vezes o paciente vai reclamando de estar cansado. Muitas vezes o paciente tem até pequenas, né, infartos, né, que não notou de forma tão intensa, né, e muitas vezes o coração dele já não está bombeando o sangue tão bem, e muitas vezes reclama disso, um cansaço, de uma fadiga, não consegue fazer direito a atividade que ele fazia antes. Eu vou todo dia andando pro ponto de ônibus, pro metrô, não estou cansando mais do que habitual. Esse segundo sintoma é bem relevante, pode acontecer. Terceiro sintoma, palpitação. Palpitação seria o quê? Sentindo o peito mais acelerado, o paciente às vezes refere como taquicardia, né, uma batedeira no peito, né, que é justamente isso. Você está aqui, de repente o coração acelera e depois volta. Muitas vezes isso pode acontecer por áreas onde o sangue não está chegando direito no coração, porque já tem uma obstrução, né? Você tem alguma relação com as arritmias. E além disso, né, óbvio que as arritmias também são a causa do paciente às vezes ter um infarto agudo do miocárdio. Então, assim, é muito, muito, muito relevante você. Se você tem uma palpitação, você está sentindo o seu coração acelerar, sentindo um descompasso no coração, procurar ajuda, né? Que esse é o terceiro sintoma muito importante de você ter esse sintoma antes de ter um infarto agudo do miocárdio. O quarto sintoma importante é a tontura. Muitas vezes o que acontece? Seu coração ele não está batendo de forma adequada, está com a dificuldade, da mesma forma que você pode dar cansaço, pode o sangue não estar chegando direito para o cérebro. É muito comum o paciente que tem obstrução de vasos pequenos do coração também ter a carótida, né? Óbvio que a carótida tem uma relação muito grande com o AVC, mas muitas vezes o próprio vasos, né, comprimidos ou obstruídos, né, ou semi-obstruídos do coração, não vão estar deixando o coração trabalhar direito, bombear sangue direito, não vai estar chegando sangue no cérebro, né? Muitas vezes até com o pé das arritmias o paciente sentir tontura. Então a tontura é um sintoma que pode anteceder algumas semanas antes do paciente ter um infarto agudo do miocárdio, às vezes até meses, e tem uma relação sim com o infarto agudo do miocárdio, né? E o outro sintoma, que às vezes o paciente vai referir, né, é o paciente muitas vezes sem nenhum motivo maior ele sentir esses sintomas juntos. Às vezes pode vir uma dor no peito associada à suadeira, o paciente sente suar, o paciente fica pálido, ele se sente como se fosse desmaiar, a gente chama esse sintoma, né, de pré-síncope, né? E muitas vezes esses sintomas que eu te disse que passa ou acontece semanas antes, eles podem vir junto. Então, às vezes o paciente tem uma dor no peito, dá essa suadeira, fica um pouco pálido, dá uma sensação de pré-síncope, como se fosse desmaiar, depois o sintoma melhora. Tudo isso por quê? Porque o sangue não está chegando direito no coração, isso vai dando pequenas obstruções, né? E isso lá na frente pode resultar no infarto agudo do miocárdio. Teve qualquer um tipo de sintoma, em especial pessoas com fator de risco, né? Diabetes, hipertensão, sobrepeso, né, ou obesidade, né? Todos esses fatores, sedentário, tabagista, todos esses fatores juntos vão, sem dúvida nenhuma, ser um aviso importante do seu corpo que você pode ter um infarto. Espero que tenha